Olá a todos, me chamo Rebeca Vitória Sobral Rodrigues. Hoje eu vou apresentar sobre a relação entre doenças bucais e cardiovasculares, certo? Apresentar esse tema de grande relevância para a saúde pública que une duas áreas críticas, a odontologia e a cardiologia. Sabemos que as doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo, que as doenças bucais, como a periodontite, são extremamente prevalentes. O artigo que analisamos aborda justamente a relação entre essas doenças bucais e o risco cardiovascular. Aqui eu trouxe para vocês um sumário, certo? Para informar tudo que eu vou explicar a vocês durante essa apresentação. Introdução, principais doenças relacionadas, mecanismos de conexão diretos, mecanismos de conexão indiretos, achados principais, importância do estudo, pontos positivos, pontos negativos, a conclusão e também vou deixar as referências, certo? A introdução, como eu já falei, a ideia central do estudo é explorar como uma saúde bucal comprometida, especialmente com a presença da periodontite, pode aumentar significativamente o risco de doenças cardíacas, como infarto e aterosclerose. Desde já eu peço perdão pela dificuldade, sim, em falar algumas palavras. O objetivo do artigo. O objetivo principal desse artigo foi investigar a ligação entre as doenças bucais, principalmente a periodontite, e o aumento do risco cardiovascular. A pesquisa reuniu e revisou diversos estudos científicos que analisam como as infecções e inflamações orais podem afetar o sistema cardiovascular. Principais doenças relacionadas. Primeiramente, precisamos entender as principais doenças envolvidas nessa relação. De um lado temos as doenças bucais, especialmente a periodontite, certo? Periodontite é uma infecção gengival grave que afeta o tecido de suporte dos dentes, resultando em inflamação crônica e, em casos mais avançados, perda dentária. Então, a perda dos dentes é, muitas vezes, um reflexo de doenças bucais severas, como a periodontite, e também serve como marcador para a saúde bucal deficiente. Agora, as doenças cardiovasculares. A aterosclerose é o acúmulo de placas nas artérias, que pode levar à sua obstrução. Essa condição é altamente associada a infartos e outros problemas cardíacos, certo? A gente também vai ter o infarto do miocárdio, popularmente conhecido como ataque cardíaco. Ocorre quando o fluxo de sangue para o coração é interrompido, muitas vezes devido a obstrução causadas por placas ateroscleróticas. Doença arterial coronariana é uma condição crônica em que as artérias coronárias se estreitam ou são bloqueadas, o que pode resultar em dor no peito, infartos e outras complicações graves. Eu também trouxe esses mecanismos de conexão diretos. Também trouxe mais à frente indiretos, certo? Diretos a gente vai ter invasão de patógenos, Ou a gente também pode chamar de colonização de patógenos orais. Conectam. Esses mecanismos conectam as doenças bucais e cardiovasculares, certo? Primeiro, colonização de patógenos orais. Bactérias como Porphyromonas gingivales e Streptococcus sanguíneos, que são comuns na cavidade oral de pessoas com doenças periodontais, podem entrar na corrente sanguínea alcançando os órgãos distantes, incluindo o coração. Isso ocorre principalmente durante atividades diárias, como mastigação ou escovação dos dentes em pacientes com gengivas inflamadas. Em segundo, a gente vai ter aqui inflamação sistêmica. Infecções bucais, como a periodontite, promovem a liberação de citocinas inflamatórias, como a IL-6 e o TNF-alfa,
que contribui para a inflamação sistêmica. Esse estado de inflamação crônica pode aumentar o risco de aterosclerose e outras complicações cardiovasculares. Passando aqui, a gente vai ter a formação de placas ateroscleróticas. As bactérias orais podem se ligar às células endoteliais das artérias, promovendo a formação de placas de gordura na parede das artérias, contribuindo para o endurecimento e obstrução dos vasos sanguíneos. Certo? A gente também traz a desbiose, desequilíbrio do microbioma, porque assim, a desbiose oral ou desequilíbrio na microbiota da boca, causado por doenças como periodontite, pode influenciar negativamente o microbioma sistêmico, afetando a saúde geral e aumentando o risco cardiovascular, claro. E aqui no quarto trago endocardite infecciosa, porque micro-organismos da cavidade oral, como Streptococcus mutans, pode se infiltrar na corrente sanguínea e formar o biofilme nas válvulas cardíacas, resultando em endocardite infecciosa, uma condição grave que pode comprometer o funcionamento do coração. Lembrando que tudo isso que eu tô falando está presente no artigo, certo, pessoal? E aqui a gente passa, para esse tópico, porque além dos mecanismos diretos, há também fatores indiretos que contribuem para essa relação. Primeiro eu coloquei fatores de risco compartilhados. Condições como tabagismo, diabetes e má higiene bucal são fatores de risco tanto para as doenças bucais quanto cardiovasculares, facilitando a sobreposição dessas duas condições. Segundo, eu coloquei o que eu já falei anteriormente também, mas contribui aqui: desbiose microbiana sistêmica. Um desequilíbrio no microbioma oral pode desencadear ou agravar inflamações sistêmicas, aumentando riscos cardiovasculares. E a saúde bucal está ligada intimamente à saúde do corpo inteiro, como a gente sabe. Eu também trouxe alguns achados principais, com base na análise de vários estudos. E aí eu trouxe essa evidência forte que diz que cerca de 70% dos estudos revisados indicam uma associação positiva entre doenças periodontais, como a periodontite, e o risco cardiovascular aumentado. Isso sugere que pacientes com periodontite têm maior probabilidade de desenvolver doenças cardíacas. E aqui eu trouxe outros tópicos, Doenças vocais como fator de risco cardiovascular. A periodontite foi consistentemente associada a um risco aumentado de eventos cardiovasculares, como arteriosclerose e infarto do miocárdio. Além disso, a perda dentária foi identificada como marcador de risco para doenças cardíacas. A redução de marcadores inflamatórios, o tratamento periodontal mostrou reduzir significativamente os níveis de proteína C reativa, que é PCR, um marcador de inflamação sistêmica que está fortemente relacionado ao risco de doenças cardíacas. Também a gente encontrou inconsistências no estudo, porque apesar de muitos estudos indicarem uma correlação positiva, alguns não encontraram associação significativa. Isso sugere que a relação entre a saúde bucal e cardiovasculares ainda não é totalmente compreendida. Por isso que eu gosto tanto de frisar essa relação e eu pretendo futuramente pesquisar mais sobre isso, Ou seja, a gente chega no tópico que também nos achados eu encontrei, que é a necessidade de mais pesquisa. A revisão enfatiza que, embora haja evidências substanciais dessa conexão, mais estudos longitudinais e ensaios clínicos são necessários para confirmar a natureza causal da relação. E aí, antes de trazer pontos positivos e negativos, eu também trouxe essa importância do estudo, porque às vezes a gente acha que é besteira, mas não é. Então, eu trouxe alguns, Em primeiro, prevenção de doenças cardiovasculares. O estudo destaca que a melhoria da saúde bucal pode reduzir o risco de doenças cardíacas. Também trouxe promoção da abordagem integrada,
que incentiva a colaboração entre dentistas e cardiologistas, promovendo um cuidado multidisciplinar que beneficie a saúde bucal e cardiovascular. E isso é muito importante também quando a gente vai para uma residência, por exemplo, em saúde hospitalar. Terceiro, redução de custos na saúde, porque prevenção de complicações cardíacas através de tratamento periodontal pode reduzir custos, médicos a longo prazo. Fortalecimento de políticas públicas, porque os achados podem influenciar políticas de saúde pública que, assim, para reduzir mesmo a saúde bucal, na prevenção de doenças cardiovasculares, melhoria na qualidade de vida, porque ao prevenir as doenças bucais e cardíacas, o indivíduo pode evitar problemas de saúde graves e melhorar sua qualidade de vida. Atenção ao grupo de riscos. O estudo chama atenção para grupos como diabéticos e fumantes, que são mais suscetíveis a ambas as condições, permitindo intervenções mais eficazes. Desenvolvimento de novas terapias, a compreensão do mecanismo que conecta assim as doenças pode levar ao desenvolvimento de novas terapias, mais pesquisa, novas terapias. Também a conscientização da população, porque a conexão pode aumentar a conscientização, saber que existe essa conexão pode aumentar a consciência sobre a importância da higiene bucal. E aí eu trouxe os pontos positivos. Relação multidisciplinar, como já foi dito, porque conecta as áreas, incentiva o cuidado integral, impacto na saúde pública, como meio de reduzir o risco cardiovascular, porque a gente sabe, como eu disse anteriormente, é um risco, assim, mortal, essas doenças. Evidências científicas fortes. O estudo é respaldado por uma revisão robusta de diversos artigos. E aplicabilidade clínica, pessoal? Porque ele encoraja a colaboração entre dentistas e cardiologistas na prevenção de complicações sistêmicas. Pontos negativos. Falta de consenso. Foi o primeiro ponto negativo que eu encontrei. Porque nem todos os estudos apontam para uma correlação significativa. Então a gente fica meio lá, meio cá. Necessidade de mais pesquisas. Faltam estudos e ensaios clínicos para confirmar a relação causal, E também a complexibilidade dos mecanismos, porque os mecanismos de interação entre a microbiota oral e doenças cardíacas são complexas, o que dificulta o entendimento mesmo, certo? E é isso, pessoal. Eu também trouxe a conclusão para vocês, que com base em tudo que vimos, tudo que eu apresentei, podemos concluir que a relação entre as doenças periodontais e as doenças cardiovasculares é mais forte do que imaginávamos. Este estudo revela que a saúde bucal não deve ser vista de forma isolada, mas como parte integrante do bem-estar geral de cada indivíduo, e esse é o conceito de saúde da nossa Constituição. O impacto de condições como periodontite se estende além da boca, afetando diretamente a saúde cardiovascular por meio de mecanismos inflamatórios e microbiológicos. A interação entre a odontologia e a cardiologia se mostra essencial, permitindo que tratamentos odontológicos possam ajudar na prevenção de doenças sistêmicas, especialmente as que comprometem o coração. Isso reforça a importância de manter uma higiene bucal adequada, não apenas para evitar cáries ou infecções locais, que é a nossa maior preocupação, mas como uma forma de proteger o organismo como um todo. Por fim, quero agradecer ao professor Tony por todo o apoio durante essa matéria. Ele não apenas nos proporcionou conhecimento técnico, mas fez com que o aprendizado fosse mais leve e envolvente, sempre nos desafiando a pensar além e a conectar diferentes áreas de saúde, Obrigado por estar nesse caminho tão enriquecedor para todos nós. Eu deixo aqui as referências, certo, pessoal? Eu trouxe aqui detalhadinho, tudo certinho. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos os meus colegas que vão assistir, Não só os meus colegas, como a futuros colegas que também podem assistir. Esse trabalho foi muito especial para mim, porque, como todos sabem,
É a área da medicina que um dia eu quero seguir. E eu amo, assim, falar sobre cardiologia. E eu amo também essa área. Hoje em dia eu aprendi a amar odontologia. Então foi muito bom correlacionar, né? Relacionar essas duas profissões tão lindas para vocês nessa matéria tão especial. E é isso. Muito obrigada.